Olá pessoal, desejo que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Edmeia Laura, eu sou aluna do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Nova Chavantina. Eu também sou aluna do Laboratório de Ecologia Vegetal e trabalho com raízes finas desde o início da graduação, fazendo parte de um projeto que é uma rede de monitoramento de ecossistemas globais. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Resiliência pós-El Niño 2015-2016 do Cerrado Típico na produção de raízes finas na transição Cerrado-Amazônia. Então, pessoal, as raízes são responsáveis pela absorção de água e nutrientes e pela fixação da planta no solo. As raízes finas são aquelas raízes que apresentam um diâmetro menor que 2 milímetros. Elas representam a parte mais ativa do sistema radicular. São consideradas componentes chaves do ecossistema porque elas são responsáveis pela sustentabilidade nutricional da vegetação. Elas atuam diretamente na ciclagem dos nutrientes, onde elas reciclam os nutrientes que são liberados a partir da decomposição da serapilheira e retornam esses nutrientes para a planta. Mas alguns fatores climáticos podem influenciar na produção dessas raízes, como por exemplo a precipitação, pois a disponibilidade de água é um fator limitante para a produtividade de raízes finas. E as mudanças climáticas que vêm acontecendo têm causado eventos de seca cada vez mais intensas, recorrentes e prolongadas. Um exemplo disso foi o evento de El Niño, que aconteceu entre o ano de 2015 a 2016 e ficou conhecido como o mais extremo do século, e que aqui na região acabou causando a redução de 50% da precipitação. O cerrado, que é considerada a savana tropical mais diversa do mundo, pode apresentar algumas estratégias na produção de raízes finas, porque é considerado uma vegetação mais resistente à seca. Com isso, nosso objetivo foi analisar a produção de raízes finas antes, durante e pós-evento de seca de um cerrado típico na região de transição entre Cerrado e Amazônia. O evento de seca foi o El Niño, que ocorreu entre o ano de 2015 a 2016, e o período de antes compreende os anos de 2014 a 2015, o período de durante compreende os anos de 2015 a 2016, e o período de pós-seca compreende os anos de 2017 a 2018. O estudo foi desenvolvido em 1 hectare de cerrado típico localizado no Parque Municipal do Bacaba, que fica no município de Nova Chavantina, Mato Grosso. O clima da região é do tipo AW, segundo a classificação de Köppen, com período bem definido de seca e chuva. Para as coletas de dados, nós utilizamos IngroCores, que são telas em formatos cilíndricos que apresentam 12 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de comprimento. Nós distribuímos, então, 16 IngroCores em 1 hectare de cerrado típico e as coletas ocorreram trimestralmente. Nós instalamos os IngroCores com auxílio de um trado, removemos todo o solo e deste solo nós coletamos todas as raízes por 40 minutos. Depois que as raízes foram coletadas, nós colocamos as telas de IngroCore, devolvemos o solo e deixamos o ambiente exatamente como era antes para não interferir na produtividade dessas raízes. A cada 3 meses, nós voltávamos e coletávamos essas raízes novamente por 40 minutos. Depois disso, levamos todas as raízes para o laboratório, lavamos para a retirada total do solo para não interferir no peso dessas raízes, né? Depois de lavadas, elas eram colocadas em estufa a 60 graus por 72 horas até obter peso constante. Depois disso, nós pesamos em balança de precisão todas as raízes. Para verificar se a produtividade diferia entre os anos, nós utilizamos análise de variância, a ANOVA, com teste post-hoc de Tucker, e as análises elas foram realizadas no programa R. Os nossos resultados mostram que a produção das raízes ela foi significativamente menor no período em que ocorreu o El Niño, aqui como nós podemos ver na figura. Então, os nossos resultados mostram que a produtividade de raízes durante a seca, ela diminui drasticamente, mas que nos anos posterior à seca, ela volta a ficar semelhante ao que era anteriormente. Nós podemos observar, então, que o cerrado típico adotou uma estratégia conservativa de produção de raízes,
Porque o que acontece? A produção dessas raízes é limitada pela disponibilidade hídrica. E durante a seca, houve uma redução de 50% da precipitação. Então, como não havia água, essas raízes diminuíram a sua produção, o que foi considerado uma estratégia benéfica à vegetação, porque nos anos posteriores a produtividade das raízes voltou a aumentar, então as raízes voltaram a produzir semelhante ao que produziam antes e também não foi observado danos à vegetação, como por exemplo a mortalidade de árvores que pode ocorrer devido ao processo de embolia. Além disso, as formações savânicas possuem um sistema radicular profundo, o que auxilia essas raízes finas a não passarem por estresse devido à restrição hídrica, porque as raízes mais profundas conseguem absorver água mais profunda e retranslocam essa água para as raízes mais finas e evitam o estresse hídrico dessas raízes finas. Com isso, nós podemos inferir, então, que as vegetações savânicas elas são resilientes aos eventos de seca, pois elas garantem uma rápida recuperação na produtividade de raízes finas após esses distúrbios. Como nós observamos, né, nos resultados, as raízes elas diminuem drasticamente a sua produção durante o período de seca, mas logo depois, né, nos anos posteriores, ela volta a ter a sua produção muito semelhante ao que era antes. Essas são minhas referências e eu quero agradecer à professora Bia pela oportunidade de estar no laboratório, ao professor Benhu pela apresentação, a todos os órgãos de fomento à pesquisa, a toda a equipe do Laboratório de Ecologia Vegetal, que sempre ajudou nas coletas, especialmente a equipe GEM, que esteve em praticamente todas as coletas, e a minha co-orientadora, a Simone Reis, por todo o apoio e todo o incentivo durante todo o período de estudo. Então é isso, pessoal, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.